Pare agora de fazer dietas restritivas. Eu sei que você já tentou várias dietas e não conseguiu emagrecer. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica que, se você fizer, você vai conseguir ter resultados e sem fazer dieta. O que é uma dieta restritiva? É onde você vai consumir menos alimentos do que você gasta hoje. É o que chamamos de déficit calórico, que você precisa o quê? Comer menos e gastar mais. Ela não visa as suas preferências alimentares, ela não visa também a sua composição familiar, porque aí você vai ter que fazer um cardápio só para você e um outro para sua família, o que muitas das vezes acaba complicando, não é? Pela nossa rotina e dificultando esse processo. Não dando continuidade na dieta, você ganha no processo de gordura, porque quando você perde peso, você está perdendo líquido, massa magra, você tá perdendo também gordura. Só que a diferença é que quando você reganha, você só ganha gordura, porque a massa magra, ela não é ganhada ou não é feita, né, só pela alimentação. Você precisa de um esforço maior. E qual que é esse esforço? Fazendo atividade física. Então, você fazendo esse processo de fazer dieta, emagrece, engorda, isso você acaba fazendo com que o seu metabolismo ele desacelera, porque você perdeu massa magra e você ganhou mais gordura. Então seu metabolismo ele vai cada vez ficar mais lento. E com isso tem menos queima de gordura. E sempre quando você fizer, seu organismo ele já entende, olha, ela vai fazer de novo, não vai dar certo. E com isso, ela não vai ganhar e nem perder. Muitas das vezes as pessoas elas param nesse peso e algumas até ganham mais do que começou. Então é hora de você pensar, reavaliar se realmente vale a pena continuar fazendo dietas restritivas. O que você pode fazer é a mudança de comportamento alimentar. Primeiro, o que é comportamento? O comportamento é a ação, ou seja, quando você consegue ver algo, caminhar, correr, comer, isso tudo você consegue ver. Então ele é chamado de comportamento. Quando uma pessoa me fala, nossa, eu tô com preguiça, você acha que é comportamento? Comportamento falamos que é algo que você consegue ver. A preguiça você não vê, ela simplesmente é um pensamento. Mas o que a preguiça gera em você? Muitas das vezes as pessoas ficam o quê? Paradas, vendo televisão, dormindo, não fazendo nada. E isso você consegue ver, porque essa ação de ficar parado, você consegue observar. É essa que é a diferença. O comportamento alimentar, ele vai além do que você come, do que você compra, do que você quer. São conjuntos de pensamentos que você tem em relação à conduta alimentar, seja ela interna, ou seja, pensamentos, sentimentos, ou externo, o que se encontra à sua volta referente a alimento. Então, qual que é a sua relação com esse alimento? Isso que é chamado de comportamento alimentar. A relação, seus pensamentos e como esse alimento faz você se sentir. E você consegue diferenciar comportamento alimentar de conduta alimentar? São totalmente diferentes e que têm uma finalidade diferentes, e que é muito importante você conseguir entender. O comportamento alimentar, ele está relacionado à cultura, à sociedade, à forma que você aprendeu a se alimentar, as preferências que a sua mãe te mostrou na introdução alimentar, essa experiência que você tem referente ao alimento. Isso é o seu comportamento na alimentação, ou seja, a sua ação diante do alimento, as suas preferências, né? E o que é então a conduta alimentar? São os nutrientes que você ingere, as suas preferências, o que comemos, a análise nutricional de metabolismo, absorção, digestão desse alimento no seu corpo. Então, o que acontece? A conduta
alimentar é o alimento e os nutrientes que vai fazer a diferença no seu corpo, que de alguma forma ele vai te nutrir. Então, o comportamento é a relação que você tem com o alimento e a conduta alimentar é esse alimento já com os nutrientes disponíveis para você. O comportamento alimentar, ele se encontra dentro das crenças alimentares. O que são crenças alimentares? São sentimentos, palavras, e com isso o comportamento ele se encontra dentro dessas crenças, que é a ação que você desenvolve depois do pensamento, que são influenciados tanto pelo seu ambiente, pelo social, pela sua cultura. E o comportamento alimentar, ele está relacionado no que você acredita, no que você sente em relação à nutrição e o alimento. Então, por que mudar o seu comportamento ou a sua crença alimentar? Porque é através dos seus pensamentos que você vai o quê? Ter aquele sentimento, e o sentimento ele vai gerar a ação, que é o seu comportamento. E o seu comportamento ele vai gerar um resultado, que às vezes não vai ser bom para você quando você tem uma mudança de pensamento. Esse sentimento ele é diferente do que você tem. Você consegue mudar seu comportamento, que é a ação relacionada ao seu pensamento, e com isso mudar o seu resultado. Precisamos analisar quais os seus pensamentos em relação a isso, porque se você hoje precisa emagrecer e não está conseguindo, são os seus pensamentos que não está deixando você mudar esse seu comportamento. Então precisamos o quê? Mudar esses pensamentos que hoje faz você não conseguir ter resultado, transformando ele em outros pensamentos que vai te gerar novas ações, novos comportamentos. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela me relatou que ela sempre tinha uma compulsão alimentar. E o que é uma compulsão alimentar, né? Ela comia muito, muito mesmo. Aí eu perguntei a ela por que ela comia tanto. Ela me falou que ela tinha muita ansiedade, uma frustração enorme, e com isso gerava a compulsão alimentar. E fui perguntando mais. Você sabe me falar por que você se sentia frustrada, ansiosa? Ah, Nayara, foi sempre depois que eu brigava com meu pai. Aí eu me sentia um lixo, sentia que ele não gostava de mim, que eu não era nada. Então esses pensamentos gerava com que ela ficasse ansiosa, frustrada, e fazia com que ela sempre comesse mais, né? Gerava essa compulsão. E depois que ela comia muito, eu perguntei a ela o que você sentia depois. Nossa, sentia culpa. Isso significa você reforçar aquele pensamento que não era amada, um pensamento, e assim formar sempre o mesmo comportamento. Sempre quando você tivesse essa ansiedade, essa frustração, você descontaria e tinha esse comportamento de comer compulsivamente. Então você entende que precisa mudar o pensamento, porque simplesmente se você for ali na ansiedade, fizer algo só para controlar a ansiedade, você vai conseguir tampar só os sintomas, não vai conseguir ir na causa, porque a causa não é a ansiedade, é o que está gerando essa ansiedade. Se é às vezes os seus pensamentos que não vai conseguir, que você não é merecedora, que você é fracassada, que ninguém gosta de você, e se você sempre tiver esses pensamentos, você vai ter uma reação de sentimentos relacionada a esses pensamentos, e sempre vai desencadear o quê? A uma compulsão ou uma ação, que é o seu comportamento em relação ao alimento. E se você não for ali na causa, na raiz, você não vai conseguir resolver. Porque você pode controlar a sua ansiedade hoje, mas se amanhã você tiver da mesma forma, você não vai conseguir, porque você não resolveu a causa. Se você tem a mudança de pensamento, você consegue mudar o seu comportamento. Então, igual o primeiro exemplo que eu dei da paciente, ela sempre estava num ciclo porque ela pensava que ela não era amada, e esse sentimento fazia com que ela ficasse mais ansiosa, mais frustrada, e fazendo com que ela
tinha essa compulsão alimentar. Outro resultado, né, que ela não gostava é que ela ainda sentia culpada por ter comido muito. O que você pode então fazer? Igual eu falei com ela. Vamos mudar o seu pensamento? Vamos colocar outros pensamentos para fazer com que esse ciclo ele consiga mudar também? Então dei um exemplo para ela que quando ela brigasse com o pai dela, ela se sentia amada por ele, porque mesmo na briga, ela não deixava de ser amada. Aí com isso ela fez esse ciclo novamente, só que aí com o pensamento que ela era amada, que não era rejeitada. E com isso eu falei, que sentimento você teve em relação a esse pensamento? Ah, Nayara, eu consegui ficar melhor, não fiquei ansiosa, não fiquei frustrada, me sentir bem e feliz. E depois, quando você estava desse jeito, se sentindo bem, você comeu compulsivamente? Não, Nayara, nem lembrei de comer. Não precisei fazer isso. E tô tendo resultados, porque antes eu não tinha o controle, não conseguia mudar meu comportamento. Então, se você observar, nesse caso dessa paciente, ela simplesmente mudou esse pensamento, com que fazia ela comer mais. Então, quando você alterar a forma que você pensa, você vai conseguir mudar o seu sentimento e com isso você vai ter resultados. Então eu quero que você hoje, essa dica ela é poderosa, ela dá muito certo e você vai ter que fazer com que uma frequência também dessa mudança ocorra. Por quê? É mudança de pensamento, eles vão vir sem que você queira que eles venham. E o sentimento também. Mas quando vier, você pode colocar em si mesma pensamentos positivos, os que vão fazer total diferença e acreditar que realmente é possível. E se você fizer dessa forma que eu estou te falando, você vai ter resultados. Porque as minhas pacientes, sempre quando elas fazem, elas conseguiram mudança. Porque você só muda o seu comportamento se você mudar o seu pensamento. Agora eu quero que você reflita aí. Você, quando tem uma vontade louca de comer, qual que é o sentimento você tem por trás desse alimento? É um sentimento de ansiedade, de frustração, de não merecimento. Qual que é? Porque você precisa descobrir a causa. O que faz você ter esses sentimentos? Ah, foi uma briga com o filho, foi uma briga com o esposo. Ah, eu tô muito parada, tô nervosa, tô agitada. Que ação, que pensamentos que tá ativando essa sua emoção, esse sentimento? Porque quando você descobrir, você sim vai conseguir entender e trabalhar essa causa. Quando você não sabe de onde vem, você só está tampando os sintomas. Ou seja, você tá ansioso, tá comendo. E quando você come, você tá gerando resultado. Muitas das vezes dá culpa. E se você não quebrar esse ciclo, você não vai conseguir emagrecer. Então vamos lá? Essa dica é de você então descobrir qual que é a causa e mudar esses pensamentos, porque é eles que vão quebrar e fazer com que você tenha novas ações. E essas ações são seus comportamentos que se tornam hábitos. E eles se tornando hábitos, você vai fazer todos os dias. E o que você faz todo dia é o que vai definir se você vai emagrecer ou se você vai ganhar peso. Se você quer diferença, você vai ter que mudar e aprender a mudar seus pensamentos para gerar novos comportamentos. Às vezes você pode ter alguma dificuldade em poder identificar quais esses pensamentos, não é mesmo? Tem um papel fundamental do nutricionista, que é a nutricionista comportamental. Ela vai conseguir te ajudar a identificar esses pensamentos disfuncionais habituais, ou seja, esses pensamentos que já estão aí no seu subconsciente, tendo algumas técnicas específicas que vai auxiliar e você vai conseguir identificar
quais esses pensamentos e trabalhar eles de uma forma para você conseguir resultados com técnicas e ferramentas para te ensinar a identificar esses pensamentos e solucionar eles. Simplesmente ir na causa, aonde que se você conseguir trabalhar, ela não vai voltar. Mas se você for só tampando os sinais e sintomas, você vai sempre estar com os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e não gerando resultado. Uma da diferença é que se você mudar o seu comportamento, você consegue mudar o seu resultado. Então, vocês viram a diferença da dieta restritiva e de uma mudança de comportamento? Porque a dieta restritiva, ela não vai te ajudar a emagrecer, porque ela não vai trabalhar a causa. Ela simplesmente vai fazer emagrecer o seu corpo, mas a sua mente, ela não vai mudar. O seu comportamento não vai mudar. Ele vai estar ali sempre quando você menos esperar. Então, se você mudar o seu comportamento, trabalhar além do que você come, trabalhar mente, corpo e alma, você vai conseguir ter o emagrecimento definitivo, né? Que é um emagrecimento prolongado, aonde você vai conseguir sim emagrecer de uma forma sem dor, sem dieta, porque é isso que você precisa, é saber identificar os seus pensamentos, mudar a forma que você hoje pensa, para que você consiga construir novos comportamentos. E se você só vai fazer isso quando você entender essa diferença, entender que realmente não é dieta que vai solucionar o seu problema, e sim a mudança do seu pensamento, porque é ela que faz hoje você não conseguir resultado, tá bom? Caso você queira esclarecer alguma dúvida, estou à disposição. Vou deixar o meu contato abaixo, você pode me chamar no direct, que eu sempre respondo lá, tá bom? Então, um beijo da Nu.